Meus amados irmãos, a todos a paz do Senhor Jesus. Vou ler a palavra de Deus, Êxodo capítulo 20. Glória a Deus. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Êxodo capítulo 20, versículo 8. Êxodo capítulo 5, versículo 8. Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás obra, e farás toda a tua obra, mas o 7º é o sábado do Senhor, seu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. O tema é: os 10 mandamentos valem ainda hoje? A Larissa, que gosta muito, ela traz papel, caneta, que bênção. Os 10 mandamentos valem ainda hoje? Essa é a pergunta que estamos tentando responder. Já estudamos um pouco, estudamos 2 primeiros mandamentos na sexta-feira passada, e hoje vamos estudar, nós estudaremos estudamos o primeiro, o segundo e o terceiro mandamento, e hoje estudaremos a partir do 4º. O primeiro mandamento é: não terás outros deuses diante de mim. O segundo mandamento é: não farás para ti imagem de escultura. Então gastamos um bom tempo falando sobre a questão da adoração, veneração, culto, e não somente isso, mas como o próprio mandamento diz, não farás. Alguém até diz assim: ah, mas eu não adoro imagens. Mas a Bíblia nem chega a esse ponto. A Bíblia já corta o caminho antes. Ela fala: não faz. Então, se a pessoa tem, já está errada, já está desobediente. Fazer a imagem de escultura, tê-la, já é errado. E detalhe, a Bíblia diz que não pode fazer imagem, está aqui escrito, no texto bíblico, versículo 4, não farás para ti, Êxodo capítulo 20, versículo 4, não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima no céu, ou seja, não pode fazer imagem do Pai, nem do Filho, nem do Espírito Santo, imagem de Jesus, de Pedro, de Paulo, não pode. Não farás imagem do que está no céu, nem que está embaixo da terra. E aí, dentro desses pacotes da imagem de escultura, aí vem uma orientação, que não chega a ser um mandamento, mas é uma orientação. Não te encurvarás a ela. Está dentro do mandamento, está dentro do mesmo mandamento. Não te encurvarás a ela. Aí só que aí vai, não terás imagem de escultura. Aí vai explicando qual é o motivo pelo qual que não se deve ter, Não te encurvarás a ela. E esse versículo 5, não te curvarás a ela, nem a servirás, porque eu sou o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso e tal. Aí no versículo 5 tem aquela questão como é que é? Da maldição hereditária, que alguém me perguntou por causa do versículo 5, que Deus que visita a maldade dos pais dos filhos. E aí, então nós respondemos com outro texto bíblico explicando que não existe maldição hereditária, que Ezequiel capítulo 18, versículo 20, lá está escrito: eu não visitarei a maldade do pai no filho, o pecado do pai cairá sobre ele, a justiça dele cairá sobre ele também. Então, ok, hoje eu estive fazendo uma visita, um culto, na verdade, no presídio, e aí um dos presos me perguntaram: pastor, uma pastora tal falou sobre questão de quebra de maldição, que tem que fazer isso para quebrar a maldição hereditária. Esse negócio de maldição hereditária, você pode me explicar? Eu falei: não existe. Nem deixei eu terminar de falar, não existe. Abra sua Bíblia, abriu, leu, diante do que você está lendo, existe? Ele falou: não, estou pronto. Entende? Então a Bíblia diz que não existe, ponto final. Depois, vamos então para o terceiro mandamento, que é: não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Então não ficar: ai, Jesus, só Jesus, fazendo piada com o nome de Deus. E é importante também, algumas pessoas, aqui eu quero aproveitar esse momento para dar uma orientação. Algumas pessoas, irmã Micilene, gostam de assistirem, viu, João Vitor? Tem algumas pessoas que gostam de assistir stand-up da fé. O que é stand-up da fé?
Stand-up é a pessoa que gosta de ver programa de humor, brincadeira, né, piada, essas coisas. E tem gente que até faz stand-up assim da fé, né, brincadeira assim tal, porém não chega a ser algo que nos leve a pecar. Agora veja bem, se você é crente, servo do Senhor, está vendo um programa de humor que tem muita, desculpa a expressão, vou falar a palavra, que tem palavra de baixo calão, palavras, não é de baixo escalão não, tá? De baixo calão, não é de escalão, é calão. O que é a palavra de baixo calão? Putaria, palavras nojentas, né? Então, não assista, irmão, não dê risada diante das pessoas falando palavrão na sua frente. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, você não vai achar piada, você não vai achar graça. Você fica rindo, você fica gostando quando as pessoas ficam falando palavrão na sua frente. Você está gostando? Veja lá se você tem o Espírito Santo. Veja lá se você se converteu mesmo. Entendeu? Toma muito cuidado, porque todo o nosso corpo tem que ser santo. Todo o nosso corpo. Quando eu estou falando do corpo, eu estou falando do ouvido, os olhos. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23, está lá escrito assim: e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, santificados para a vinda do Senhor. Então, o que é conservar santo? O que é isso? Conservar santo, separado para as coisas de Deus. Já com o meu ouvido, faz parte do meu corpo. Todo o corpo tem que ser conservado santo. E como é que eu vou ficar assistindo o cara xingando lá, falando palavrão, desculpa a expressão, falando putaria, e eu como é que eu vou fazer um trem desse? Que crente que sou eu? Não pode, está errado, seja quem for, está errado, entendeu? Então, volta a falar, não é errado assistir programa de humor, não é errado assistir programa de humor. Estou aproveitando o ensejo, né, para falar. Eu sei que algumas pessoas gostam de ver programa de humor. Volta a falar, não é pecado você ver o programa de humor. Pecado é te ver um programa de humor que fala putaria, ok? Aí, pastor, o que isso tem a ver com tomar o nome do Senhor Deus em vão? É que alguns programas evangélicos de pessoas que fazem stand-up da fé evangélica, irmão Michael, eles começam a falar o nome do Senhor Jesus em vão, fazer piada com o Senhor Jesus, de mau gosto ainda, né? Então, não compatibiliza com isso não, né? Porque a pessoa, você está no YouTube, você está dando visualização, você está no TikTok, mesma coisa, like, etc. Ei, você está dando ibope para o camarada, você está participando do sucesso dele, você está colaborando, sai fora, ok? O quarto mandamento é: lembra do dia de sábado para santificar. Nós já conversamos um pouco aqui na igreja sobre essa questão desse mandamento, e aí sobre os mandamentos em geral, respondendo a pergunta, pastor, os 10 mandamentos, Vitória, já ia perguntar, a irmã Helene, cadê a Vitória? Está ali a Vitória, beleza, irmãos, sobre os 10 mandamentos, ainda estão em vigor hoje. Os 10 mandamentos que estão em vigor, ou melhor, de todos os mandamentos da Bíblia que estão em vigor, eles foram ratificados por Jesus. Se o mandamento está na lei, porque em João, capítulo 1, versículo 17, está escrito assim: a lei foi dada por Moisés, mas a graça veio por Jesus. Em Romanos 10 e 4, irmão, diz assim: o fim da lei é Cristo. Então a lei, ela finda em Cristo. Então as coisas que estão na lei, que fazem parte da lei, elas precisam
tem um respaldo no Novo Testamento. Se não tem respaldo no Novo Testamento, não vale no Novo Testamento. Ok? Entendeu, irmãos? Isso? Então, dos mandamentos, esse mandamento, não terás outro Deus diante de mim, está ratificado por Jesus em Mateus, no Sermão da Montanha, capítulo 5 até o capítulo 8 de Mateus. Tá? A questão das imagens, nós já falamos na aula passada, está amplamente também ratificada no Novo Testamento, por Jesus, por Paulo, pelos apóstolos. Está muito bem claro nas Escrituras, ok? Muito bem. A veneração, a adoração a imagens vai entrar naquela questão da idolatria, né? Que é colocar... A idolatria não é só imagem não, tá, gente? Tem gente que idolatra o serviço, trabalho. Tem gente que idolatra carro. Tem gente que idolatra o filho, a esposa. O que é idolatria? É tudo aquilo que é colocado em primeiro lugar na nossa vida. E a pessoa pensa que idolatria é só imagem de escultura. Não. É tudo aquilo que é colocado na frente de Deus. Deus tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida. Se não ocupar, tem algo que nós estamos idolatrando. Eu tenho muito cuidado. Idolatrar, se você pegar no dicionário, significa amar excessivamente. Amar excessivamente. Adorar, prestar culto. É tudo aquilo que... Ok? Ok. Então, quanto ao dia de sábado, nós não temos nenhuma recomendação bíblica no Novo Testamento para se guardar o sábado. Você pode ler os 27 livros do Novo Testamento e você não encontra ninguém guardando o sábado. Você não encontra Jesus guardando o sábado, você não encontra os discípulos guardando e nem mandando guardar, você não encontra nenhum texto do Novo Testamento, você não encontra a igreja. No livro de Atos tem a história da igreja ali, não tem nenhum exemplo, ninguém guardando o dia de sábado. Você tem as pessoas reunindo na sinagoga no sábado para culto. É uma cultura judaica. A sinagoga, ela nasceu durante o período do cativeiro, então no dia de sábado, e eles então saíram, continuavam se reunindo e estudando no dia de sábado. Não é pecado a gente reunir no dia de sábado e estudar a palavra, né? Os discípulos aproveitavam esse hábito. Mas vamos ver aqui, alguém um dia me perguntou: pastor, o sábado é amplamente divulgado no Antigo Testamento, e por que vocês não guardam o sábado? Tem alguma razão para guardar? Tem. Razão bíblica. Por que não guardamos biblicamente o sábado? Por quê? Né? Então é isso que nós vamos falar agora, ok? Vamos manusear um pouco a palavra. A primeira coisa que nós falamos sobre o dia de sábado, vamos dar uma olhada para Gênesis, capítulo de número 2, Gênesis, capítulo 2, versículo 1 e 2. Assim, os céus e a terra e todo o exército foram acabados. Ponto. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra que tinha feito, descansou no sétimo dia de toda a obra que tinha feito. Então vou ler o versículo 2 novamente, com calma. E havendo Deus acabado no dia sétimo a sua obra, vírgula. Havendo Deus acabado no dia sétimo. Aí a pergunta é: que horas que ele acabou no dia sétimo? O dia sétimo é o sábado. Diz que ele acabou no dia sétimo. E a pergunta que eu faço é: que horas que ele acabou? Não se sabe a hora. Mas imagina que ele acabou 8 horas da manhã. Ele trabalhou então. Trabalhou de 1 da manhã, se fosse o nosso calendário, até 1, 2, 3, até as 8. Trabalhou 8 horas.
Se for seguir o calendário judaico, pior ainda. Por quê? Porque no calendário judaico, ao pôr do sol, quando o sol entra, 6 horas da tarde, já começa o dia seguinte. O calendário judaico funciona assim. O dia começa assim, primeira hora é de 6 a 7. Segunda hora, de 7 às 8. E assim vai. Até chegar às 6 horas. Mas o dia para o judeu não começa assim. O dia do judeu começa assim. Então, para a gente entender melhor, vamos pensar em um dia. A segunda-feira no judeu começa que horas? Então, a segunda-feira começa às 6 horas de domingo. Deu 6 horas do domingo, começa a segunda-feira do judeu. Como? Começa pelas vigílias. São 4 vigílias à noite. Cada vigília tem 3 horas. A primeira vigília é de 6 até as 9. Primeira vigília. Segunda vigília, de 9 à meia-noite. Terceira vigília, de meia-noite às 3. A quarta vigília é de 3 às 6. Aí de 6 às 7 é a primeira hora do dia. Mas antes eram as vigílias. Lembra que Jesus falou assim, e tendo Jesus vindo na quarta vigília, lembra a quarta? É a última vigília, aproximadamente 6 horas da manhã, 5h30, chegando às 6 horas. Então, o dia do judeu é assim, mas o dia é contado, primeiro, o dia começa pelas vigílias, e depois pelas horas, e aí termina na última hora. A última hora é de 5 a 6, né? Então, chamada duodécima hora, né? Aí vai dar 12 horas, a duodécima hora, que é a última hora, tá? Então, veja bem, se Jesus, vamos imaginar que Jesus fosse brasileiro, que Deus fosse brasileiro, vamos imaginar que Deus fosse brasileiro, imaginando, aí, se Deus trabalhou até meio-dia, vamos imaginar aqui, que Deus acabou, havendo Deus acabado a sua obra no 7º dia. Se ele tivesse acabado, cumprir um raciocínio, se Deus, viu, Larissa? Se Deus tivesse acabado no 6º dia, no 7º descansou, aí ele não executou nenhuma obra no dia 7º. Ele foi no dia 7 só para descansar, se fosse isso. Mas não diz que ele acabou no dia 6º e parou e no 7º descansou. Não. Que ele acabou no dia 7º. Ele chegou no dia 7 e concluiu, trabalhou. Imagina que em 6 dias ele construiu tudo. No 7º ele voltou para pintar, para dar o acabamento. Então trabalhou. Então o próprio Deus trabalhou. Por que nós trabalhamos? Porque Deus trabalhou no dia 7º. Ok? Segundo lugar, porque não guardamos o dia de sábado. Em segundo lugar está, deixa eu abrir aqui o texto bíblico que vai ficar mais fácil. Em segundo lugar, Êxodo 31 e versículo 13. Êxodo 31 e versículo 13. Tu, pois, fala aos filhos de Israel, dizendo, certamente guardareis os meus sábados, porquanto isso é um quê? Não. Veja, o sábado ele é só um sinal. Um sinal entre mim e vós, nas vossas gerações, para que saibais que eu sou o Senhor que vos santifica. Em segundo lugar, nós não guardamos o sábado porque o sábado é só um sinal. Em terceiro lugar, nós não guardamos Deuteronômio 31 e 16. Deuteronômio 31 e 16. Diz assim, Deuteronômio 31 e 16. E disse o Senhor a Moisés, eis que dormirás com os teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após
os deuses estranhos da terra, para o meio dos quais vai, e me deixará. Bom, isso aqui é uma profecia, tá? Isso vai acontecer, Deus falando. Esse povo me deixará, anulará o meu concerto que tinha feito com ele. Então escute, o sábado faz parte da lei, da aliança, né? Noé não guardava o sábado, mas quem? Adão não guardava o sábado, Abraão não guardava o sábado. Só depois de Moisés que veio isso aqui, lembra do sábado para santificar, só a partir daqui. Agora foi feita a aliança, a lei. Agora chega aqui em Deuteronômio 31, diz assim: esse povo anulará o meu concerto. Havia já uma profecia que essa aliança de guardar o sábado ela seria quebrada. Agora continuemos ainda. Isaías, capítulo 1. Isaías, capítulo 1, versículo 13. Isaías 1 e 13. Não tragais mais oferta debalde. Você sabe o que é debalde? Debalde é uma coisa sem valor. Debalde, quer dizer, à toa, sem valor, é isso. Não tragai mais oferta debalde. O incenso é para mim abominação, e também as festas da lua nova é abominação. E os sábados, está vendo? O sábado aqui também é abominação. Deus falou: não faça mais nada disso. Por quê? Nessa altura aqui, a aliança já tinha sido quebrada. Não tragai mais. Aí versículo 14. As vossas festas, a lua nova e as vossas solenidades as aborrece a minha alma, já me são pesadas, já estou cansado de sofrer. Deus não quer saber mais disso. Não façam mais isso. Deus está fazendo. Então, já que é abominação, como é que eu vou guardar uma coisa que é abominação? Como? Depois, Jeremias 31. Jeremias 31 e o versículo 31 também. Eis que vem dia, diz o Senhor, e que farei um concerto novo com a casa de Israel e com a casa de Judá. 32. Não conforme o concerto ou aliança que fiz com vossos pais, nos dias que tirei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles, como é que está escrito aí? Invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado. Então aqui, Deus está dizendo, eles invalidaram. Então como é que eu vou guardar uma coisa que está dentro da lei que foi agora inválido? Como é que eu vou fazer isso? Entende? Agora, vamos para o Novo Testamento. Dando essa passagem, irmã Lauriane, aqui vamos para o Novo Testamento. Mateus capítulo 19. Mateus capítulo 19. Porque a minha questão, a nossa questão é a gente entrar no céu, né, irmã Joyce? A gente quer ser salvo. E agora, para Mateus capítulo 19, versículo 16. Aqui, pastor Mateus, explica direitinho o que a gente tem que fazer para entrar no céu. Versículo 16, Mateus 19, versículo 16. E eis que aproximou-se dele um jovem e disse-lhe: bom mestre, que farei para conseguir a vida eterna? Olha a pergunta dele. Conseguir a vida? Quem quer a vida eterna aqui? Diga amém. Amém. Ô Sama, você não quer a vida eterna não? Peguei você agora. Eu sei que você quer. É só brincadeirinha do pastor. Cadê o Daniel? Daniel? Estava aqui agora. Olhei aqui. Cadê? Amém. Larissa? Vida eterna, né?
Nós queremos a vida. Então, a minha pergunta dele é a nossa: que farei para conseguir a vida eterna? Não é para esse dizendo aí. Aí o versículo 17: e ele lhe disse: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Jesus fala. E aí, então, o jovem rico pergunta, e disse-lhe ele: quais? Olha só, Jesus fala, guarda. Aí o jovem pergunta: quais os mandamentos que eu preciso guardar para conseguir a vida eterna? E mandaria ele: quais? Jesus vai responder para o clarinho: quais? E Jesus disse, ele respondeu: não matarás, não cometerás adultério, não furtarás, não dirá falso testemunho. Está citando os mandamentos. Não dirá falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, amarás o próximo como a ti mesmo. Citou os mandamentos, sim ou não? Citou. Agora, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem, pronto. Aí agora o jovem começa a falar. Está o sábado aí? Está o sábado aí? Então note que Jesus repete os mandamentos que ele tinha que guardar para ser salvo, mas ele não repete, Jesus não ratifica o sábado. Por quê? Porque o próprio Jesus não guardava o sábado. Evangelho de João, capítulo 9, versículo 16. Obrigado, querido. Então alguns dos fariseus diziam: este homem não é de Deus, pois não guarda o sábado. Diziam uns aos outros: como pode um homem pecador fazer tais sinais? E havia dissensão entre eles. Então note, os fariseus estavam vigiando Jesus, vigiando. E agora falou assim, e aí uma das coisas que agora note que no versículo 16, alguns estavam meio que crendo em Jesus. Aí você: não, rapaz, vocês estão sendo iludidos, você é besta. Esse homem aí, apontar para Jesus, está de Deus não, ele não guarda o sábado. As pessoas observavam que realmente ele não guardava. Eu disse: pai, não guardar o sábado não guarda não, mas e os sinais que eles fazem? Que ele faz? E havia dissensões, eles estavam discordando entre si. Realmente ele não guarda o sábado, mas faz sinais. E agora? Então, por que não guardamos? Porque para ter a vida eterna, não é preciso guardar. Jesus não ensinou que devia guardar. Os apóstolos de Jesus, Pedro, Paulo, João, todos eles fizeram as cartas. Em nenhuma carta do Novo Testamento, nenhum livro do Novo Testamento ensina a guardar o sábado. Não tem mandamento no Novo Testamento para guardar o sábado. A lei finda em Cristo. O sábado, como diz lá, diz lá em Isaías, se tornou uma abominação. Como é que eu vou fazer uma coisa que é abominação? Não é? Então por isso nós não guardamos o sábado. Amém? Depois, vamos voltar agora aos mandamentos ainda, né? Aos 10 mandamentos. Estamos agora no quarto mandamento, Êxodo capítulo 20, quarto mandamento, que é o dia de sábado. O dia de sábado não foi ratificado pelo Senhor Jesus. Não é preciso guardá-lo. Alguém fala assim: pastor, qual é o dia que tem que guardar então? É o domingo? Já me perguntaram. Não há recomendação bíblica para guardar dia nenhum. A recomendação é que você tem que ter tempo para servir o Senhor. Você não vai chegar lá no céu sem servir o Senhor. Por quê? Porque o servo inútil não vai entrar no céu. Então você tem que ter tempo para servir o Senhor. Você aceitou Jesus não é só como Salvador, é como Senhor. Então, lembra do servo inútil?
A Bíblia diz que manda amarrá-lo. Capítulo 20 de Mateus. Para chegar em casa, você lê. Então o servo inútil não vai entrar no céu. Tá? Ok. Vamos para o quinto mandamento, que é honra o teu pai e a tua mãe. O quinto mandamento está no Novo Testamento? Sim. Aqui, ó, honra o teu pai e a tua mãe, para que te prolongue os teus dias na terra, que o Senhor, teu Deus, te dá. Lembra que eu citei Jesus? Mateus capítulo 19. Jesus fala com o jovem rico: honra o teu pai e a tua mãe. Aquele jovem rico, esse jovem, ele já era maior de idade, irmão Lucianinho. Ele já era maior de idade. Chega para Jesus, ele não era criança, ele era maior de idade. Então, honrar o pai e a mãe não tem idade. Não tem idade. Honrar o pai. Atenção, você é de maior, honrar o pai e a mãe não é obedecê-lo nas coisas erradas. Não é isso. Porque, veja, Sheilane, olha aqui. Deixa eu encontrar esse texto aqui no Evangelho de Jesus. Eu vou encontrar aqui, é Lucas. Deixa eu ver o texto rapidamente. Eu quero mostrar aos irmãos. Esse texto eu já mostro. Um minuto. Romanos. Não é Romanos, não. Em Romanos eu só vou achar o texto que eu quero. Deixa eu ver aqui. Portanto, Lucas 14, versículo 26. Lucas 14 e versículo 26. Estamos falando sobre honrar o pai e a mãe. Lucas 14, 26. Se alguém, Lucas 14, 26. Se alguém vir a mim e não aborrecer o seu pai e a mãe, a mulher e filho, irmãos e irmãs, e ainda até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E agora? Tem uma contradição bíblica aí? Ei, Klaus, e agora? Se alguém não aborrecer, mas está mandando honrar o pai e a mãe, e agora? Aborrecer. Então, quer dizer que eu tenho, Xerane? Quer dizer então que para eu, aqui tá a esposa também, ó, mulher. Quer dizer que para eu seguir, eu tenho que aborrecer a Xerane? Eu tenho que aborrecer os filhos? Então existe um sentido essa palavra. A palavra aborrecer aqui é a palavra grega, misel. Misel. É a mesma palavra, diz que Deus amou a Jacó e aborreceu a Esaú. É a mesma palavra no grego. Essa palavra aborrecer aqui, o que é misel? Misel, irmão Valdivino, obedecer, é você contrariar alguém que lhe quer desviar dos caminhos do Senhor. Então, misel é você não agradar, é você entristecer, é você se afastar, é você reprovar. Afastar, reprovar, aborrecer, entristecer. Quem quer te levar para desobedecer a Deus? Então, se a sua esposa, se o seu pai, se o seu filho quer te levar para desobedecer a Deus, você vai aborrecê-lo. É isso. Entendeu? Então, quando fala honrar o pai e a mãe aqui, não é honrar na desobediência. Se seu pai e sua mãe quer que você peque, mãe, eu amo a senhora, honro a senhora, isso é tudo para mim, mas isso que a senhora está me pedindo não tem como fazer, porque eu vou pecar contra o meu Deus, isso eu não posso fazer. Isso não é desonrar o pai e a mãe. Entende? Porque acima do teu pai e da tua mãe está o teu Deus. Honrar o pai e a mãe, e o texto diz, Jesus fala isso em Mateus 19,
Paulo ratifica isso aonde? Aonde, Gelane? Onde que Paulo fala sobre honrar o pai e a mãe? Em Efésios capítulo 6. Honra o teu pai e a tua mãe, diz lá, para que te vá bem. O que é ir bem? O que é ir bem? Ir bem na escola. Viu, Davi? Ir bem na escola. Né, Sama? Ir bem na escola. Ir bem mais aonde? No trabalho. Ir bem na faculdade. Ir bem nos concursos. Se for fazer, as coisas darão certas. Por quê? Tem uma bênção para que te vá bem. E bem é prosperar. É prosperar. E depois, e prolonga os teus anos de vida. Aí já é uma bênção, viu só? De você ter saúde, de doenças não te pegar. Entendeu? Então honrar o pai e a mãe é mandamento. Não tem idade. Você pode ser casado. Honra sua mamãe. Fale bem dela, elogie, sabe? Chegando na sua casa, dê honras. Tem gente que entre pai e filho, entre mãe e filha, o negócio, mesmo crente, o negócio é feio. Não, honrar o pai e a mãe. É honrar. Aqui, ei, você não pode falar com seu pai e a sua mãe de qualquer maneira. Você não pode falar com seu pai e a sua mãe do jeito que você fala, do jeito que você fala com um coleguinha da sua idade. E aí, velha? É, coroa. E tal. Se isso é num tom de brincadeira, de uma maneira carinhosa, se é carinhosa, não, tudo bem. Mas tem gente, por exemplo, chamar a mãe de você. Por que você está chamando a sua mãe de você? Tem mãe que não quer que chama de senhora, porque acha que está velha. Sabia? Tem mãe que, eu conheço pessoas assim, que não quer que o filho dá benção, e nem quer que o filho chame ela de senhora mãe, porque acha que está velha. A velhice não tem nada a ver com tratamento respeitoso que o seu filho e sua filha te chama. Se você estiver velho, meu filho, pode chamar você de senhorita, que você está velha, pelancuda, do mesmo jeito. Chamar você de moça não quer dizer que você é moça de verdade. Entendeu? Às vezes a pessoa chama você de você, chama você até de menina, mas você está cheio de pelanca, cheio de ruga, cheio de coisa, toda velha gaga aí, e está chamando você de menina. Ter chamado de você de menina não quer dizer que você seja menina. Às vezes é só uma forma carinhosa, respeitosa. Às vezes é a maneira de afagar o seu ego. Sabe o que é afagar? É mexer com o seu ego, te colocar lá em cima. É isso. Mas o fato de alguém tá só de boca para fora, te colocando lá em cima, não quer dizer que você é novinha. Ou novinho, né? Ok? Então, pastor, o que você recomenda? Eu recomendo ter uma diferença entre o pai e entre o patrão, o cara lá da rua. Entre a mãe e o camarada. Eu não dou benção às pessoas mais idosas. Eu não dou benção. Eu dou benção porque por ser idoso. Eu dou benção ao meu pai e à minha mãe. Por quê? A benção ela é bíblica. Hoje mesmo eu estava lendo o capítulo, um dos capítulos de Gênesis, acho que é o 49, acho que é 49, se a memória não me traz, 49 de Gênesis, que fala sobre que Jacó, antes de morrer, né, chama os seus filhos e os abençoa. A benção, aqui, benção pai, aqui que o pai responde, Deus te abençoe. Você não quer ser abençoado, não? Quem quer ser abençoado aí? Irmão, eu quero ser abençoado. Eu dou bênção ao meu pai, à minha mãe e dou bênção ao meu sogro. Quando a minha sogra era viva também, chegava na casa dela.
benção, irmã Josete, benção, irmão Gabriel. Eu dou benção, porque eles estão no lugar de pai para mim, entendeu? Eu dou benção. Agora tem gente que quer ser muito moderninho, e agora está perdendo os princípios da palavra de Deus. Está criando um filho assim, ó. Tem gente que não gosta que o filho chama ele nem de filho, nem de pai, chama pelo próprio nome. Por exemplo, eu me chamo Wallace. Aí o cara quer ser muito moderno, meu filho. Aí o filho chega, e aí, Wallace? Bom dia, Wallace, tá bom? Beleza? Alguém me vê conversando com meu filho, nem sabe que eu sou o pai dele, que ele não me chama de pai. É o Wallace, Wallace, pega aquilo lá, anda rápido, rapaz, anda, Wallace. Cadê o respeito? Cadê a consideração? Seu pai e sua mãe, isso é uma maneira de desonrar o pai. Antes de você nascer, seu pai já existia, meu filho. Dobra a língua quando você for se dirigir ao seu pai. Dobra a sua língua quando você se dirigir à sua mãe. Quando a Jéssica era pequena, ela tem uma cicatriz até hoje, na perna. Ela era pequena, tinha uns 5 anos aproximadamente. Ela começou, a mãe dela falava uma coisa, ela queria discutir com a mãe, falar no mesmo tom. Chamei a ela e falei, não faça isso, você vai apanhar. Aí ela fez de novo, falei, eu vou te bater. Avisei umas 3 ou 4 vezes. Teve um dia que eu estava bem na rede, na casa do meu sogro. E aí eu escutei quando a Xana falou uma coisa com a Jéssica fala com ela no mesmo tom. Assim, tipo, né, desrespeitando. De lá da rede onde eu estava, eu só pulei em pé, arranquei o cinto, e já entrei ela estava assistindo televisão no quarto, já entrei no quarto pegando ela pela mão e de cinto, dei-lhe uma surra. Quando eu estava dando uma surra na Jéssica, o cinto escapou da minha mão e a ponta do cinto, pegou na perna dela, a ponta, fez um corte, cortou, tem cicatriz até hoje. Acho que tem até hoje, não sei se tem. Tem mais não? Sumiu? Graças a Deus. O pessoal estiver assistindo, vou fazer um exame, vão dizer que eu agora espanquei, maltratei, matei a minha filha. Vão dizer isso. Mas eu dei uma surra nela, pergunta a ela. Nunca mais a minha filha falou alto, nem comigo, obviamente, e nem com a mãe dela, nunca mais. Minha filha cresceu, minha filha me ama, eu a amo. Minha filha não que eu sou revoltada, mas eu estava ensinando ela, sua mãe não é sua irmã, é sua mãe, respeita ela, respeita a sua mãe. Tem pai que não ensina a mãe, que não ensina os filhos a respeitar a mãe, que é respeito só para ele. Tem mãe que não ensina o filho a respeitar o pai. Ambas as coisas têm que ser ensinadas. Mãe, ensina o seu filho a respeitar o seu marido, que é o pai dele, ensina. E pai, ensina o seu filho a respeitar a mãe dele, ensina, cobra, dê duro. Não espanca o seu filho, conversa com ele, eduque-o, ensine-o, entendeu? Ensina o seu filho. Converse com o seu filho, eduque o seu filho, para que ele respeite a mãe, honre a mãe, honre o pai, honre o seu pai e a sua mãe. Quem diz amém? Amém. É um mandamento bíblico, é um mandamento bíblico, tá? E aí a pessoa vai se dar bem. Escuta, lá no exército, estou terminando, no exército tinha um rapaz, ele foi criado com a avó, ele era faixa preta de taekwondo. Faixa preta de taekwondo. Quando colocava a camiseta nele, a camiseta aqui parecia que ia rasgar. O braço dele era aquela tora. E aí, nós tínhamos um sargento lá entre nós, respeitado por todos nós. A farda dele quase não cabia, tanto curso, tanto brevet, tanto capacitado que ele era. Todos nós reverenciávamos aquele sargento, um homem respeitadíssimo, de muita moral, sério, digno. Mas ele já era um senhor de idade, já tinha uma barriguinha, né? Já tinha uma barriguinha.
E esse soldado novo, faixa preta de artes marciais, desacata esse sargento e chama ele para porrada, para briga. Obviamente que esse soldado foi preso, e eu estava de serviço um dia que ele estava preso, né? E quando a pessoa está presa, obviamente a gente castiga a pessoa para que ela aprenda a não fazer mais aquilo, né? Então eu dei um castigo lá no camarada também. Agora, o que eu quero dizer com isso? Esse rapaz, ele foi cometendo alteração, ele foi expulso do Exército Brasileiro. Você sabe como é que uma pessoa é expulsa do Exército? Quem é que sabe como é que uma pessoa é expulsa do Exército? Acho que o irmão, quem sabe, é o irmão Boaventura, que ele foi militar, ele era sargento da nossa briosa Marinha do Brasil, né? Sabe como é que um militar é expulso? Do Exército é assim, na Marinha não sei se é no Exército, é assim, pega a farda dele, coloca o batalhão todo em forma, é lido os artigos da lei que fala que ele vai ser expulso, e aí toda a tropa vira de costas para ele, e a farda dele é queimada publicamente, diante de todo mundo, a farda queimada, que ele não foi digno de vestir a farda do Exército Brasileiro. A farda é queimada e ele é expulso. Ele sai, a tropa descosta para ele sai algemado, colocado dentro do camburão da polícia e sai expulso do Exército. É assim que o elemento é expulso do Exército. Esse elemento, que nunca foi digno de portar a verde oliva do Exército Brasileiro, a farda, ele foi expulso. Por que foi expulso? Porque quem não sabe obedecer pai e mãe, não obedece ninguém. Escuta o que eu vou falar. Ei, isso aqui. Quem não obedece pai e mãe, não obedece ninguém. Não obedece a polícia, não obedece pastor, não obedece marido, não obedece patrão, não obedece ninguém. Eu tinha um sobrinho com 7 anos de idade, não obedecia o pai e a mãe. 7 anos de idade. O meu pai, irmã Sabrina, pegou esse meu sobrinho para criar, corrigiu do jeito que sabia corrigir, fez de tudo, não teve jeito. Sabe o que esse menino fazia? Com 7 anos de idade, tacava a pedra na polícia. Resumo, com 20 e poucos anos, foi morto alvejado pela polícia no Rio de Janeiro, como bandido, cravado de tiro, morto, não completou 30 anos. Por quê? Porque não obedece pai e mãe, tem vida curta. Quem não obedece pai e mãe, não vai bem. Quem não obedece pai e mãe, não tem sucesso na vida. Então, é um mandamento, honrar pai e mãe. Honra o seu pai, velhinho, honra a sua mãe. Aqui, uma das maneiras de desonrar é quando o pai e a mãe estão velhinho, o camarada vira as costas, não ajuda, precisa de um remédio, não compra, está desonrando. O pai e a mãe teve um AVC, você podia ajudar comprando uma fralda, o pai está usando fraldão, está lá na cama, você não ajuda. Você tem dinheiro, você tem condição de ajudar, você não ajuda, faz nada. Não está honrando o pai e a mãe, entendeu? Honrar pai e mãe. Ok. Outro mandamento, vamos correr por cada hora. Outro mandamento irmão, hoje parece que o glória a Deus diminuiu. Outro mandamento, presbítero Francisco, está lá, é o 6º mandamento: não matarás. Não matarás. Os irmãos sabem que matar, tem gente que pensa que matar é só pegar uma arma, uma faca, envenenar a pessoa, matar a pessoa. Não. Você pode matar alguém com uma palavra. Sabia disso? Você pode matar uma pessoa com a palavra. Não matarás. Em hipótese nenhuma você pode matar as pessoas. Em hipótese nenhuma, não matarás. Outra questão, outro mandamento, sétimo mandamento: não adulterarás. Você sabe a diferença entre adulterar e prostituir e fornicar?
Prostituição. Tem prostituição. É uma coisa. Fulano está em prostituição. Já viu alguém falar isso? Prostituição é uma coisa. Adultério é outra coisa. Fornicação é outra coisa. Então vamos lá. Aqui não adultério. O adultério, irmã Ana Cristina, o adultério é quando a pessoa tem relação extraconjugal. Você é casada, essa pessoa é casada e ela tem relação sexual extra-casamento. Isso aí é adultério. Está traindo a esposa, traindo o marido. É adultério. É o adultério. Então, o mandamento: não adulterarás. Agora, e a prostituição? A prostituição é a venda do corpo. Tem a ver. Tem gente na igreja que se prostitui, sabia? Há pessoas que é crente, mas para ter relação com o marido, tem que ter um presentinho, tem que ter uma compra do corpo. Senão, então isso é pecado. Isso é prostituição, é pecado também. Quer ver? Abra a sua Bíblia comigo, por favor. Em 1 Coríntios, capítulo 7. 1 Coríntios, capítulo 7. Aqui vai ter a palavra prostituição. Ora, quanto às coisas que me escreveste, bom seria que o homem não tocasse mulher, mas por causa cada um tem a sua própria mulher, e cada um tem o seu próprio marido. O marido pague à mulher a devida benevolência, da mesma sorte a mulher ao marido. Você viu a palavra aí? Devido. Versículo 4: a mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem no marido. Também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem na mulher. O 5: não vos defraudeis um ao outro. O que é defraudar? Entende? Então, irmão, quando diz aqui, no versículo de número 3, o marido pague a mulher. Tem uma tradução, se alguém tiver essa tradução aí, a mulher, o marido pague à mulher o que é devido. Que é devido. Tem alguém que tem essa tradução? Aqui o marido pague à mulher a devida benevolência. Essa palavra devida está falando de dever, de obrigação. Então, é uma obrigação do marido satisfazer sexualmente a sua esposa. Mas da mesma sorte, é também obrigação da sua esposa satisfazer sexualmente o marido. É que há pessoas que têm já 6 meses que não faz nada e falam: hoje não, estou com dor de cabeça. Aí o marido procura, ou a esposa procura: hoje não, que eu não sei o que, está sempre arrumando uma desculpinha para frente. Isso também está errado. Está errado, isso desagrada a Deus. É claro que o marido, ele deve ser, quando eu falo marido, porque na maioria dos casos, quem foge, né, que fala que amanhã, hoje não, estou cansado, a maioria das vezes são as mulheres, a maioria das vezes, dos casos que eu conheço. Então, mas o marido, ele não deve forçar a sua esposa. Deve haver um diálogo e deve haver uma compreensão, mas obviamente que a esposa não deve deixar o marido em falta. Não deve deixar o marido ali, né, subindo nas paredes, por causa que ela agora não está muito afim. Não é assim? Existe reposição hormonal, existe tratamento que se faz, existe tanta coisa, não é o assunto agora, mas para evitar que o marido cometa, aí sim, adultério, ou que a esposa cometa adultério. Agora, a maioria dos casos de adultério que acontece não é por causa disso, é porque a pessoa gosta de aventura.
a aventura. Recentemente, eu aconselhando alguém, um casal, né? E o marido dessa senhora, ele gosta de aventura sexual. Aí ele paga prostitutas para se relacionar com ele. E quando não é prostituta, ele paga garoto de programa, mas é garoto homossexual. Ele contrata homem homossexual, né? E para ter aventura sexual. O cara é casado. E aí, a esposa, quando procura ele fala que está com dor de cabeça, que está cansado, que na semana que vem. Por quê? Porque ele naquela mesma noite ou naquela semana estava de aventura fora do casamento, né? Então, gente, claro que isso é uma atitude nojenta, ímpia. Isso não é atitude, porque isso, entre os santos do Senhor não existe isso, pelo menos não deve existir, né? Mas a Bíblia fala: não adulterarás. Adultério é pecado. Antigamente, no Brasil, o adultério era crime. Mas, devido a muitas pessoas, a muitas autoridades estarem envolvidas com garotas de programa, a chamada prostitutas de luxo. Prostituta de luxo são aquelas mulheres bonitonas, toda enxertada de silicone, de cirurgia plástica, né? Até alguém falou: não existe mulher feia, existe mulher pobre. Alguém falou isso. Não existe mulher feia, existe mulher mal cuidada, maltratada, pobre. É aquelas prostitutas de luxo, toda enxertada, né? Toda cirurgiada, se é que existe essa palavra. E agora, esses camaradas envolvidos com elas. E aí então, foram fazendo leis, e até já houve tentativas de fazer leis para legalizar a prostituta, para que elas recebam salário, entendeu? A prostituição ser uma profissão. Já tiraram o adultério de crime, o adultério já não é mais crime. Então agora estão querendo colocar as prostitutas como profissão, né? Daqui a pouco vão colocar o ladrão como profissão também, né? Está indo para esse caminho, e ter muito cuidado. Então, mas a nossa regra, a regra de fé nossa, é a santa palavra de Deus. Quem pode louvar a Deus pela palavra de Deus? Amém? É a nossa regra de fé. Irmão, aqui é a nossa bússola, mas é mais do que a bússola, ela é a nossa constituição. A Bíblia fala de reino do céu. Em Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz a Bíblia: a nossa pátria está no céu. Pátria tem constituição. A nossa constituição é a palavra de Deus, é a Bíblia. Amém? Outra coisa, então, não adulterar. Outro mandamento: não furtarás. Eu não sei se apareceu, por isso eu vou falar assim, tá? Eu não sei se apareceu, mas a irmã Valentina, ela trouxe aqui para a igreja uma bolsinha cheia de lingerie. E ela ficou aqui, papapá. Depois ela procurou essa bolsa com lingerie, ela ia dar para não sei quem. Cadê a bolsa? Sumiu, aqui dentro da igreja. Bom, se isso apareceu, desconsidera a minha palavra, porque eu não sei se apareceu. Mas, irmão, como é que pode uma coisa sumir dentro da igreja? Lá na sede, teve uma época que se deixava a Bíblia de estudo pentecostal, deixava no banco. Irmão, quem quer receber a oração, irmão, levantava do banco, vinha na frente só para receber a oração. Quando ele voltava para o lugar dele que ele ia sentar, cadê a Bíblia? Cadê a Bíblia de estudo pentecostal? Tinha tomado ninja. Agora veja, como é que alguém pega
algo que não é dele. Alguém te deu? Não. Você comprou? Também não. Então não é seu. Pastor, achei dentro da igreja. Dentro da igreja ninguém achou nada, meu filho. Se está aqui dentro, tem dono. Amém? Tem dono, rapaz. Se achar um dinheiro dentro da igreja, tem que devolver. Seja o que for, tem dono. Vai. Então a Bíblia diz aqui, ó, é o 8º mandamento: não furtarás. Isso é furto. O que é furto? É se apropriar, é o chamado apropriação indébita, né? É se apropriar de algo que não é seu. É você pegar o que não é seu, né? É diferente de assalto, tá? O assalto é você tomar da pessoa usando arma. Aí é assalto. Você pegou, a pessoa você passa, alguém passa e pega a sua bolsa e sai correndo. Isso aí isso é furto. A Bíblia fala: não furtarás. Vasilha. Irmão, tem o café da manhã. Café da manhã na igreja. Aí os irmãos trazem. Olha aqui, é só trocar a pilha. Não devolveu o Pix? Exatamente. Olha só, recebeu um Pix enganado. Recebeu um Pix enganado. Também. Não é seu? Devolve, irmão. Você não é crente, você não é servo. Se não é seu, devolve. Amém? Então, você sabia que furtar é mau costume? Tem gente que tem um mau costume, mau hábito de roubar, de furtar, de se apropriar daquilo que ele não comprou, né? Bom, aqui, irmão, deixa eu falar uma coisa. A gente fala assim, até sorri, brinca um pouquinho, que é para aliviar uma coisa que é muito pesada. Agora veja, eu vou falar uma coisa muito séria aqui. Escuta, aqui na igreja, eu passei a tarde todinha olhando a câmera, tentando descobrir quem foi. Realmente não consegui. Mandei uns vídeos para a irmã Valentina para ver. Se eu descobrir, seja quem for, alguém que apropriou de algo que não é dele, vai ser disciplinado na igreja na hora, sem dó, sem piedade. Seja quem for, vai ser disciplinado. No mínimo, né, irmão? No mínimo, né, irmã Vitória? Você entendeu, irmão? Pelo amor de Deus. Vai ser disciplinado. Pastor, é só se furtar? Qualquer pecado que a pessoa cometeu, se for, né, situação de passar por disciplina, porque há coisas que não precisa passar disciplina. Um irmão discutiu com outro, mano, xingou a mãe dele, falou que a mãe dele é velha, ele não gostou. Velho é você, tá, você que ele não gostou, discutiram. Aí veio até o pastor conversou com eles se perdoaram, se abraçaram, se beijaram, ficou tudo bem. Não é preciso disciplinar, não é verdade? Não é preciso. Então, ok. Agora, por último, meu Deus, terminar. O 9º mandamento: não dirás falso testemunho. Sabe o que é o falso testemunho? Você ouviu falar na fofoca? É o falso testemunho. É o que é a pessoa caluniar, inventar a informação do outro. Inventar. Tem gente que nem vê. Quando alguém vem falar uma coisa, falar mal de... vou contar uma coisa que marcou meu ministério aqui na Rodovia do Sol. Aqui, escuta. A igreja, já era lá de cá. Alguém chegou para mim e falou: pastor, a irmã fulana e ciclana estava ali, na época, né? Essa estrada principal aqui, que vai para a Praia do Recife, tinha um monte de barracas aqui. Aí, ali onde é a casa do irmão Francisco, por ali assim, tinha barracas, e tinha bar por ali. Aí, pastor, a irmã fulana foi vista aqui no bar, na Praia do Recife, tomando cerveja, pastor. Primeira pergunta, é a pergunta que eu faço: irmã, você
viu? Eu pergunto, você viu? Pastor, vê, eu não vi não. Mas as minhas meninas viram. Pastor, só sabe que criança não mente. Como é que é, irmã? Você está me trazendo uma informação, uma coisa tão séria, e você está falando que as crianças, você está pegando a denúncia de uma criança e está trazendo para mim? Bom, juridicamente não vale, criança não serve como testemunha. Agora, irmã, eu vou averiguar isso aí. Agora, não, pastor, tem certeza? Estava lá, botou sim, e bebeu, ainda tinha uns homens perto, ficou conversando com os homens. Ó, irmã, você não viu? Não, pastor, mas minha filha fulana viu. Chamei a irmã, perguntei, irmã, tal dia assim, você foi na praia do Recife? Pastor, fomos. O que vocês foram fazer por lá de lá? Não, pastor, nós pegamos, só lembra que eu pedi ao senhor folheto na escola dominical? Eu lembro. Então, nós saímos para evangelizar. Saímos evangelizar para Recife todinha. Quando nós voltamos, estava muito calor. Eu falei, e aí? Paramos ali na lanchonete. E aí? Vocês viram suco? Não, pastor, bebemos uma baré. Tutti-frutti. É mesmo? É. Se não bebeu cerveja? Não. Tem certeza? Tem. Pastor, diante de Deus, não bebeu cerveja, não. Oh, se estiver mentindo, não, pastor. Vamos lá, no bar, nome do bar. Vamos lá agora, o senhor tem dúvida? Vamos lá agora. Ela falou comigo. Eu vou perguntá-lo se nós temos cerveja ou baré. Eu falei, não é preciso. Aí chamei as crianças. Minha filha, você viu a irmã fulana beber cerveja? Pastor, ela estava bebendo um negócio lá, parecia, eu não sei se é cerveja. Ah, você não sabe? Não. Então, se não tem certeza, ela estava bebendo cerveja. Não, certeza não. A criança falando. Certeza não. Parecia. Não, minha filha, ela está bebendo baré. Ah, sim, parecia baré mesmo, pastor. A menina, ó. Não, esclareci para a criança. Chamei a irmã de volta, irmã. Muito cuidado. Se for, evita beber esse tipo de refrigerante. Toma cuidado, porque os irmãos se lembram. Quem é da época que conheceu a baré? Quem conheceu? Era a mesma garrafa de cerveja. A garrafa era a mesma. Aí ensinei a irmã para ter cuidado, ter prudência, tá? Mas, irmão, aqui, ó, não fará mal. Agora, esse mandamento aqui, ó, não dirás falso testemunho. Está no Novo Testamento? Tá. Está onde? Mateus 19. Jesus falando. Jesus cita esse mandamento. Não dirás falso testemunho. Aqui, eu vou terminar essa parte falando uma coisa. No nosso campo, no Aribiri, nós temos uma norma. Se alguém disser mau testemunho de outro e não provar, por exemplo, qual é a pena que se aplica a alguém que comete adultério? Qual é a pena? É a disciplina. A pessoa ela é desligada do rol de membro. Desligada do rol de membro. Se alguém adulterar, beleza. Aí imagine, hipoteticamente, que a irmã Genoveva acusa o irmão Chicovídio, né? A irmã Genoveva acusa o irmão Chicovídio de adultério. Aí ela não prova. Aí o que é feito com ela? O que, se provasse, ele seria excluído, desligado do rol de membro. Como ela não provou, ela vai ser disciplinada. Entendeu? É uma lei, essa é uma norma da nossa igreja. Se você me trouxer uma fofoca, se você me trouxer uma conversa, e se você não provar, aquilo que eu aplicava ao irmão, vou aplicar a você. Porque isso vai enquadrar aqui, ó. Não dirás falso testemunho. É levantar calúnia contra o irmão. É denegrir a imagem do irmão. Isso é pecado. Isso é pecado. Agora, você pode abrir os olhos do pastor? Pode. Recentemente, já tem uns anos, eu mesmo estava suspeitando de uma certa senhora,
a senhora estava meio assanhadinha, até o comportamento dela na igreja estava diferente. Aí alguém aqui no bairro, da igreja, suspeitou também: pastor, o senhor ora para a irmã fulana, porque a irmã fulana está tendo uma conversa aí, não posso afirmar que ela está pulando a cerca. Aí, começamos a observar. Irmão, eu não posso falar mais detalhes não, mas eu mesmo cheguei e encontrei a fulana com o ciclano. É mole? Eu estava num determinado lugar assim, que aí o pastor passa em algum lugar, né, irmão Jean? Mas não estava ela lá com o dito cujo? E ele belisando a mãozinha dela. Quando ela me viu, irmão, ela ficou azul, amarela, verde, cor de abóbora. Eu, Pai do Senhor, irmã fulana. Entendeu? Então, é isso. Por último, versículo 17. 17. Não cobiçarás a casa do teu próximo. Não cobiçarás a mulher do teu próximo. Aqui, a palavra cobiçar aqui não é só em relação à mulher não, tá? Nem o marido, nessas coisas, não. Também, é isso também. Mas assim, ó, imagina o pastor Mateus, aquele carrão dele lá, né? BMW, né? Aí eu vejo, rapaz, aí eu fico cobiçando, desejando ter o BMW do pastor Mateus. Chego na casa da irmã Joana, aquelas louças de cristal, aquelas coisas assim, aquele chão de porcelana, hein, irmã Joana? Estou profetizando, hein? Aí eu chego lá e começo a cobiçar a casa da irmã Joana. Isso é pecado, irmão. É pecado. Também, cobiçar a mulher do próximo também é pecado. Uma vez, numa certa igreja aí, que eu não vou falar qual, e eu conheço esse diácono, eu conheço ele. Os irmãos estavam com a bandeja da ceia, eu já contei isso aqui. Bandeja da ceia. E ele também, pastor Mateus, com a bandeja da ceia. Aí, a noiva de um outro amigo meu passou. A noiva, uma jovem, bonita, né? Os irmãos sabem quando a pessoa é jovem, está com tudo em cima. Não é assim? A irmã jovem, bonitona, a irmã passou, uma moça alta, né? Aí, olha o diácono. O diácono futucou o outro e falou assim, com a bandeira na cena, o diácono, olha o que o homem falou. Cavala, hein? Olha só. Isso é coisa de um homem falar, e ele casado. Casado, tá? Isso é desejar, é cobiçar a mulher do outro. A menina era noiva, essa moça, noiva. Essa moça era noiva. Ainda que não fosse, ele é um homem casado. Oxe, divide se pode botar no lugar dele. Oxente. Agora veja, irmão, como os 10 mandamentos ainda estão atuais hoje. Agora escute os irmãos. Nós que somos servos do Senhor, irmão, nós devemos. Existe 3 tipos de crente aqui em Serra. 3 tipos de crente. Existe o crente espiritual, tem o crente carnal e tem o crente, e tem o crente natural. O que é o crente natural? O dia que ele puder vir à igreja, vem, o dia que não puder também. Aí o crente espiritual? O espiritual, mesmo que ele está doente, assim, não, mas hoje eu vou adorar o Senhor, eu vou alimentar minha alma. É o espiritual. O espiritual, ele domina tudo. Ele jejuma, ele consagra. Quando vê um pensamento maldito desse na cabeça da pessoa, ele baixa a cabeça. Ele não fala com ninguém. Ele não dá lugar a esse pensamento. Esse pensamento pode vir na cabeça de qualquer pessoa, né? Uma seta do diabo, um trem qualquer. A pessoa, na hora, ele fecha o olho e clama: a poder do sangue, Jesus tem misericórdia, né? Tem misericórdia, Jesus. Ele sabe, ele se repreende. A pessoa se repreende. A pessoa fala com ela mesma: Wallace, toma juízo, rapaz. O que é isso? A pessoa baixa a cabeça, olha para o lado, olha para cima, sabe? Ele não deixa se dominar. Agora o carnal não. O crente carnal, ele está dentro da igreja. E aí, se
Uma vez umas moças numa determinada igreja aí, ela falava assim: nossa, mas pastor fulano dá um caldo, hein? As moças falando, pastor fulano dá um caldo. Quer dizer, isso aí é a crente carnal, está olhando para o pastor com um pensamento esquisito. O outro irmão olhando para a irmã com um pensamento esquisito. Isso são coisas carnais. Por isso, a Bíblia diz: não cobiçará. A cobiça é carnal. A cobiça é algo, cobiçar a casa, cobiçar a roupa, o vestido, cobiçar. Repreende a cobiça. Não deixa isso dominar a minha e a nossa vida, porque tem um mandamento: não cobiçarás. Não cobiçarás. Amém? Vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração.